Salve, salve, galera. E aí? Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Jardel e eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje, galera, a gente vai dar continuidade às aulas de processo penal aqui do canal, tá? Nós tivemos 3 aulas anteriores sobre o tema de inquérito policial, que é um tema super importante, e tenho certeza que o nosso material lá do inquérito policial foi um material super rico de conteúdo. E já vou adiantar para você que está aqui me assistindo. Nessa aula aqui não vai ser diferente. Esse tema em especial é um tema muito, muito legal para cair, assim, de uma incidência muito grande em concursos, tá? E tenha certeza que aqui eu vou lhe entregar o melhor material também, o melhor conteúdo em relação ao tema, em relação a concurso público, inclusive também para a prática forense. Você que está assistindo aí, você estagiário ou servidor público também, tenha certeza que você vai levar o melhor aqui do tema, ação penal, porque eu sempre gosto de trabalhar a prática em conjunção com a teoria. Então, eu sempre mesclo a prática com a teoria, tá? E aí, isso facilita bastante o entendimento e, consequentemente, vai lhe ajudar muito no dia a dia. Beleza, gente? Sem mais delongas, como eu disse para vocês, o tema de hoje é inquérito. O tema de hoje é ação penal. Ó, já estava com a cabeça lá no outro tema, mas hoje é ação penal. Gente, eu costumo tanto ensinar os conteúdos de direito, quanto pensar também o direito, os temas concatenados, ou seja, linkados. Gosto de pensar cada tema. Aliás, eu posso pensar que cada tema pode ser linkado com outro tema. Se você não assistiu às aulas de inquérito, eu recomendo que você assista. Eu vou deixar elas aqui no card, tá? Mas vocês vão perceber que aqui a gente vai retomar dar uma pincelada sobre o inquérito policial. Por quê? Porque eu vou linkar um tema com o outro, beleza? E a gente vai fazer isso inicialmente lá na lousa, lá no quadro branco. Ó, vejam só. O que acontece? Como é que a gente entende a ação penal? Vejam só. O que foi que eu expliquei para vocês lá na outra aula de inquérito policial? Quando há o cometimento de um crime, surge para o Estado o dever também, o poder e o dever de punir a pessoa, tá? Então, ele vai, assim que vamos supor que João cometeu o crime de roubo, lá do artigo 157 do Código Penal, nasce para o Estado aí a possibilidade de punir João pelo cometimento do crime. A gente viu na aula de inquérito policial que o procedimento administrativo do inquérito, ele tem o objetivo de angariar indícios de autoria, no sentido de quem foi o autor, e indícios de materialidade. Ou, melhor, para que você entenda, materialidade seria elementos que comprovem materialmente que o crime aconteceu, tá? Então, eu tenho indícios de autoria, quem foi que cometeu o crime, e tenho indícios de materialidade delitiva, ou seja, que o crime materialmente aconteceu, tá? A gente consegue isso lá no inquérito policial. O delegado, ele vai presidir o inquérito policial e, como eu disse para vocês, fiz analogia na aula de inquérito policial. O inquérito, ele vai funcionar como aquela cestinha de mercado que a gente vê. Sabe aquela cestinha quando você vai no mercado? Você vai pegar itens na prateleira lá e são vários itens. Você não vai pegar o carrinho, mas pega aquela cestinha de mão. Imagina que aquela cestinha. O inquérito funciona daquela forma, porque a gente vai colher da prateleira, usando a analogia, 2 elementos de informação que dizem respeito à autoria e materialidade delitiva. Beleza? Depois que eu consigo esses elementos de informação, eu tenho um destinatário certo, ou 2 destinatários certos. O primeiro destinatário certo seria o Ministério Público. Beleza? Mas o segundo destinatário também do inquérito policial, ou também desses elementos de informação, é
o ofendido. Porque vocês vão observar que a lei ela vai trazer possibilidade do ofendido, da vítima do crime, iniciar a ação penal. Jardel, mas tudo bem, você me explicou, tá aqui, e tenho certeza que você vai fazer o organogramazinho aí no quadro branco, mas me explica assim de forma simples o que é o inquérito policial. Aliás, o que é a ação penal. Gente, eu vou desenhar aqui, eu não sou muito bom de desenho, mas eu vou desenhar aqui, ó, aqui embaixo. Imaginem que nossa, imaginem que a ação penal vocês já viram, eu acredito que vocês já viram aquelas dinamites de filme TNT que a gente sempre vê, né? Tem o nome TNT, que é dinamite. Imaginem que a ação penal, ela é esse ponto vermelho aqui, ó. O fogo que vai percorrer todo o pavio para explodir a dinamite. Então, a ação penal seria esse fogo, esse start, tá? Então, entenda a ação penal como start. Para quê, Jardel? Para quê? Para que se inicie todo o processo criminal. Para que se inicie o processo crime. Então, quando você pensar na ação penal, pense sempre a ação penal como o fogo da dinamite. Então, tá lá o pavio, você toca fogo e você vai perceber que quando você toca fogo, o fogo vai percorrer todo o pavio até explodir a dinamite. Que vai acontecer com a ação penal também. Então, aqui no quadro branco, no organograma também, ó, depois que aqui eu vou utilizar o MP como destinatário, depois que o MP oferece denúncia, o processo criminal ele vai iniciar. Então, a gente tem aqui, ó, em vermelho, toda a fase de investigação. Então, aqui está toda a fase de investigação. E aí vocês lembram também da aula de inquérito policial. E o que acontece quando o delegado conclui o IP? Ele tem de enviar os elementos de informação para alguém, né? Ele tem destinatários. Então, eu vou pegar como exemplo aqui o MP, o Ministério Público. Então, o delegado envia esse inquérito policial para o Ministério Público. E o Ministério Público ele pode adotar 3 condutas, como vocês viram lá. A1, ele denuncia. Eu vou colocar aqui denúncia. Ele baixa para diligências. Ou ele arquiva o IP, né? Então, imaginem que aqui o membro do Ministério Público, ele adotou esse posicionamento aqui, ó, essa conduta. Denúncia, ele vai oferecer denúncia. E a partir daqui, a gente vai iniciar o processo criminal. Então, a ação penal seria o instrumento para que o Estado ele inicie o processo de punição da pessoa que cometeu o crime. Mas não só o Estado, tá? A lei vai atribuir também a possibilidade de que a vítima, que pessoas, iniciem também o processo de punição pelo cometimento do crime, mas aí a gente vai ver que a partir de classificações aqui, a partir das classificações de ação penal é que a gente vai ter melhor essa visão, beleza? Então, como é que o Código de Processo Penal, ele divide a ação penal? Ele vai dividir a ação penal da seguinte forma, ó. E aqui eu já vou lá para o nosso material para mostrar para vocês. Que a ação penal é o direito do estado da acusação ou querelante, como disse a vocês, de processar o sujeito que infringiu a lei penal, ou seja, ele praticou uma infração penal. De um lado, cabe ao Ministério Público, como eu disse a vocês, cabe ao Ministério Público essa responsabilidade, por mandamento, inclusive, da Constituição, que está lá no artigo 129, inciso 1. E, do outro lado, cabe ao querelante também, que é a vítima dos crimes e o oferecimento do processamento. A peça, esse instrumento, a peça que a gente chama, que vai ser interposta pelo Ministério Público, ela se chama denúncia.
tá? Só que a peça que vai ser interposta pelo querelante, e quando eu digo querelante, entenda a vítima, é denominada de queixa-crime. Beleza? Como é que o Código de Processo Penal divide a ação penal? Como é que ele classifica? Da seguinte forma, ó. A ação penal, ela pode ser ação penal pública, ação penal privada. Essa ação penal pública, ela é titular do MP. Já anota isso aí no seu caderno, ó. Então eu vou até inclusive fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Deixar para melhor vocês observarem como é que funciona. Então, a ação penal pública, ela tem por titular o MP. O nome da sua peça é denúncia. Beleza? Tranquilo. Ação penal privada, titular querelante. E a sua peça é a queixa crime. Beleza? Só que a ação penal pública, ela se divide ainda no que a ação penal, ela se subdivide, a ação penal pública, em duas outras. Quais elas? A incondicionada. Ela pode ser ação penal pública incondicionada ou condicionada. E esse condicionamento, ele pode ser condicionada representação ou a requisição, tá? Então percebam, a gente tem uma divisão, na verdade não é uma divisão, são formas da ação penal, tá? Ação penal pública, então ela pode ser incondicionada, ela pode ser condicionada. Deixa eu dar um spoiler para vocês. A ação penal pública incondicionada, ela não depende de nenhuma, como o próprio nome diz, ela não depende de nenhuma condição. E a gente vai ver isso muito mais claramente e muito mais tranquilamente ao longo das aulas, tá? Ela não depende de nenhum tipo de condição. Já a ação penal pública condicionada, ela depende de algumas condições, sim. E a gente vai ver como é que funciona todas elas. Beleza? Já a ação penal privada, ela tem como formas a exclusiva, a personalíssima e a subsidiária da pública. Então, percebam que aqui é até mais, tá? Até mais um pouquinho nessa divisão. Então, a ação penal privada, ela pode ser tanto exclusiva, quanto personalíssima, quanto subsidiária da pública. Beleza? Um ponto aqui que eu acho super importante de dizer. Como é que eu vou saber como é que eu vou saber se um crime ele vai se processar mediante a ação penal pública, mediante a ação penal pública ou ação penal privada? A própria lei vai dizer. A própria lei vai dizer para você se o crime ele se procede mediante um ou outro. Mas deixa eu melhorar isso. A lei só vai dizer para você no caso de ação penal privada. A lei vai dizer expressamente assim, quando terminar o crime, tá lá o tipo penal, pena, vai colocar embaixo, parágrafo único ou um parágrafo, vai colocar assim, o crime somente se procede mediante, e aí vai deixar certinho, ação penal privada, ou também ele vai especificar se o crime ele vai se proceder mediante ação penal pública condicionada.
Ação penal pública incondicionada não tem disposição, é no silêncio da lei. Então, vocês podem até folhear aí, por exemplo, o artigo 121 do Código Penal, que é o crime de homicídio, ou o artigo 217-A do Código Penal, que é o estupro de vulnerável, qualquer um desses dois, vocês podem olhar. Vocês vão observar que no tipo penal, relativo aos dois, tanto o homicídio, e aí eu digo caput, o tipo penal puro, quanto o estupro de vulnerável, que é o artigo 217-A, não tem disposição relativa a, tipo assim, a ação penal pública somente se procede mediante X. Vocês vão observar que há um silêncio legal. Então, esse silêncio legal ele vai ser interpretado como ação penal pública incondicionada. Não se submete a nenhum tipo de condição. Já anota isso aí. No silêncio da lei, o crime será processado mediante ação penal pública condicionada. Beleza? Vejam de novo esse quadro, para que esse quadro fique na memória de vocês. É um quadro super importante, inclusive se vocês quiserem anotar isso, é um quadro super legal para vocês anotarem e que lhe dá um norte de como é que funciona no Código de Processo Penal e como é que as ações penais, tanto pública quanto privada, elas são catalogadas, vamos colocar assim, ou como é que elas têm suas características. Beleza? Saindo desse início, desse roteiro inicial relativo a tanto a introdução quanto a classificação, quanto a um panorama geral de como é que funciona a ação penal pública e privada, a gente vai observar também, gente, que as ações penais, e antes de adentrar não só a características, quanto adentrar especificamente, por exemplo, a lei seca, a gente vai observar que existe uma parte doutrinária em relação ao tema que evoca principalmente os princípios das ações penais. Então, tanto os princípios das ações penais públicas, quanto os princípios das ações penais privadas. A gente vai iniciar primeiro vendo os princípios das ações penais públicas, tá? Para um pouquinho agora, toma sua aguinha, dá uma olhadinha para a janela, como eu sempre digo, dá uma olhadinha para a janela. Sei que foi um início assim cheio de conteúdo, mas toma sua água para que a gente dê continuidade. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para o nosso material aqui. Esse material, como sempre digo para vocês, ele vai estar disponível. Princípios de ação penal pública. A ação penal pública ela é regida por alguns princípios, tá? Alguns princípios regem a ação penal pública. Quais são eles? Primeiro princípio da ação penal pública, e aí, só para fazer alerta para você, a gente vai ver primeiro ação penal pública, primeiro, depois ação penal privada, com essa divisãozinha entre princípios e entre características, tá? Então, ação penal pública, princípios de ação penal pública. O primeiro deles é o princípio da obrigatoriedade. O que quer dizer o princípio da obrigatoriedade? Simplesmente o MP é obrigado a oferecer a denúncia. Em que sentido, Jardel? Imagine que há indícios de autoria e materialidade delitiva lá naquele inquérito policial. E chega, e esse inquérito policial ele aporta no Ministério Público, ele chega para o promotor de justiça. E aí, o promotor de justiça ele olha e diz: eita, realmente tem elementos de informação aqui que são capazes, que tanto trazem a autoria quanto a materialidade delitiva para que a gente inicie esse processo crime. Então, o MP, nesse caso, ele é obrigado. O promotor de justiça ele é obrigado a oferecer a denúncia se for o caso, se tiver elemento de informação. Esse princípio ele está aí na sua frente, ele é o primeiro princípio da ação penal pública. O MP ele é obrigado a oferecer a denúncia. Beleza? Só que esse princípio ele se mitiga, ou seja, eu tenho exceções a essa regra. Então imaginem que o princípio da obrigatoriedade ele é um princípio. Aliás, a obrigatoriedade é uma regra, só que há exceções. Jardel, exceções em que sentido? Há algumas
alguns casos em que o Ministério Público ele não seria obrigado a oferecer denúncia, ou ele não ofereceria a denúncia a princípio, mitigando a obrigatoriedade, tá? Mitigando a característica de obrigatoriedade que ele tem de iniciação penal, beleza? Quais são as características, ou como vocês estão vendo, quais são os institutos que possibilitam essa mitigação? Eu vou colocar em asterisco aqui para vocês acompanharem comigo. O primeiro deles, aqui ó, vou traçar um traço. O primeiro deles é a transação penal, tá? A transação penal ela é um instituto despenalizador que está lá na Lei 9.099, na lei do GCRIM, no caso, os Juizados Especiais. E ele é um instituto que, ao ser aplicado, a ação penal ela não se inicia, ou seja, eu não tenho o início da ação penal e o investigado ele vai cumprir algumas disposições, algumas medidas alternativas, por exemplo, prestação de serviço à comunidade, ou, por exemplo, prestação pecuniária, para que não seja efetivamente aplicada a pena privativa de liberdade, ou seja, que não seja aplicada a pena para ele, tá? Então, o primeiro deles, a primeira exceção desse princípio que mitiga é a transação penal. Vejam que é um instituto lá da lei 9.099. Inclusive, eu estou com a ideia de gravar um vídeo aqui para o canal sobre esses institutos despenalizadores, como transação, o ANPP, fazendo algumas observações em relação a todos eles. Vou gravar esse vídeo e espero que vocês gostem. Dando continuidade, né? Além da transação penal, a gente tem o ANPP. E esse cara aqui, o ANPP eu não vou colocar um traço, eu vou colocar um asterisco, tá? Anota aí no seu caderno, coloca... Esse asterisco não ficou legal. Anota aí no seu caderno um asterisco em relação ao ANPP. Vou falar daqui a pouco sobre ele, tá? E a outra forma de mitigar a obrigatoriedade é a colaboração premiada lá da Lei 12.850, que é a Lei de Organizações Criminosas, a Lei da ORCRIM, né? Tem um dispositivo lá no artigo 4º, parágrafo 4º, que o MP ele não inicia a ação penal sob algumas condições da colaboração premiada, beleza? Então, esses 3 institutos, eu não falei do ANPP, vou falar daqui a pouco. Esses 3 institutos mitigam, ou seja, a regra. Coloca na sua cabeça, pausa aqui, vem comigo aqui. Regra. É obrigatório o Ministério Público oferecer a denúncia. Regra. Exceções. 1. Diz comigo, deixa eu te ouvir. Isso. Primeira, transação penal. Lei 9.099, precisamente no artigo 76. Segunda, a ANPP, vou comentar ela. Terceira, qual é a terceira? Instituto da Colaboração Premiada, especificamente. Se você der uma olhadinha lá nesse artigo que está no material, você vai ver que bate bem. Sobre algumas condições da colaboração premiada, o MP ele não irá ajuizar a ação penal. Beleza? Próximo princípio, princípio da indisponibilidade. O que é que esse princípio quer dizer? Quer dizer que depois de ajuizada, ou seja, ele é obrigado, o MP é obrigado, mas depois de obrigado, depois que ele ajuizou a ação penal, ele não pode desistir. Ou seja, ele foi lá, ele é obrigado a elementos de informação, de autoria e materialidade delitiva, beleza, ele é obrigado, beleza. Ele ofereceu a denúncia. Depois que ele ofereceu a denúncia, ele não pode mais desistir da denúncia oferecida. Beleza? Então, o princípio da disponibilidade, ele quer basicamente dizer isso. E o MP, ele não pode desistir da ação penal. Só que, como o princípio anterior, o princípio da indisponibilidade, ele se submete a algumas exceções. Ele se mitiga, tá? Então, eu tenho 3 delas. Também, a primeira delas também está lá na Lei 9.099, que é a suspensão condicional do processo. Então, é um instituto lá da Lei 9.099 que
Depois que o MP ajuiza a ação, o MP pode oferecer a denúncia, mas ele pode pedir para que o processo seja suspenso para o cumprimento de algumas condições por parte do réu, agora réu. E a partir daí, eu tenho a mitigação da disponibilidade, ou seja, foi ajuizado, o MP ele pode suspender para que, cumprida também, se extingua, haja a extensão da punibilidade, beleza? Mediante o cumprimento. Colaboração premiada de novo, lá da Lei 12.580. Perdão, Lei 12.580, eu acho que eu troquei. 12.580. E na lei da Horcrins também tem um artigo lá que diz que o MP ele pode, sob algumas condições, aplicar condições, aliás, para que a ação penal não prossiga. Beleza? E o ponto 3, vou colocar um asterisco para vocês, de novo, foi o que a gente não comentou. E a gente vai passar a comentar agora. Gente, o ANPP ele quer dizer Acordo de Não Persecução Penal, tá? Esse instituto, ele estava previsto antes em uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, e a partir de 2019, a partir da Lei 3.964, que é a lei do pacote anticrime, esse instituto passou a ser previsto na legislação. O ANPP ele vai dizer que, antes de iniciar a ação, o MP e o investigado eles podem chegar a um acordo para que não seja cumprida a pena mediante o cumprimento de algumas condições por parte do investigado. Esse dispositivo, inicialmente, ele diz muito sobre a obrigatoriedade, porque está no início, né? Então, ele vai iniciar a ação penal, ele não inicia, então a gente tem uma mitigação da obrigatoriedade aqui da ação penal, beleza? Mas também a gente tem uma mitigação por parte do Instituto no princípio da disponibilidade. Em que sentido? Em uma decisão do STF, no HC 185.913 do Distrito Federal, o STF ele se posicionou como possível para aplicação retroativa, ou seja, a aplicação do Instituto do ANPP a crimes cometidos antes de 2019, ou seja, antes da instituição a previsão legal do Instituto. E aí, o que foi que o STJ, você viu aí que está o STF, mas o que foi que o STJ, em um de seus fundamentos, no informativo 843, dispôs, o STJ disse, esse posicionamento do STF de aplicar o ANPP para os processos em curso também é uma exceção à indisponibilidade, porque o processo está em curso e aí o MP avaliará a possibilidade de apresentar o ANPP. Então percebam, o STJ lá no informativo, anota isso aí, informativo 843, recentíssimo, disse, na verdade o STJ estava tratando sobre a possibilidade de aplicação do ANPP na ação penal privada. E aí ele disse, lá no o STF lá no HC 185.913 disse, é possível aplicar o ANPP retroativamente. Então eu entendo que nos processos em curso, antes da entrada em vigor da Lei 3.964, lá em 2019, os processos em curso, é possível o MP avaliar a possibilidade de aplicar o ANPP. Essa aplicação do ANPP posteriormente, já com ação penal em andamento, caracteriza uma exceção do princípio da disponibilidade. Beleza, gente? Então, essa última observação, inclusive, é uma observação muito recente. Por isso que o material está atualizadíssimo. Tá? É uma alteração recentíssima do STJ, um posicionamento recentíssimo do STJ. Beleza? Vamos continuar. O próximo princípio da ação penal pública é o princípio da divisibilidade. Ele dispõe que é possível a deflagração da ação penal contra um investigado e outro não. É possível. Suponha que
E aqui eu vou lhe dar um exemplo prático que você vai entender esse princípio da divisibilidade. Imagine que aconteceu um crime de homicídio, 2 pessoas são investigadas, está lá no inquérito policial, 2 pessoas são investigadas, e o delegado ele consegue identificar uma pessoa, só que a outra não. E aí ele conclui a princípio o inquérito, ele dá elementos de informação para o MP com esse primeiro investigado. E aí, ao longo da investigação, ele descobre o outro. Então, o MP poderia denunciar, ele poderia deflagrar primeiro com esse investigado 1 e, posteriormente, com o recebimento das informações, deflagraria a ação penal em relação ao investigado 2. Joia? Basicamente, o princípio da divisibilidade quer dizer isso. O princípio da intranscendência da pessoalidade. A ação penal não irá transcender, ela não passa para outra pessoa. Ou seja, se eu, Jardel, cometi um crime, você que está assistindo aí não poderá ser responsabilizado. Se o MP ajuiza uma ação penal contra mim, você não pode responder no meu lugar. Vou melhorar o exemplo. Imagine que o MP, o Ministério Público, ajuiza uma ação penal contra mim. Minha filha, por exemplo, não pode responder a essa ação penal. Joia? O próximo princípio é o princípio da autoritariedade. Ou seja, a ação penal ela é titularizada por uma autoridade. E aí, nesse caso, o exemplo mais simples é o Ministério Público. No caso, o Ministério Público, como autoridade, ele preside, ele titulariza a ação penal. Beleza? O próximo princípio é o princípio da oficialidade. A ação penal é exercida por um órgão do Estado. Joia? Vocês viram aí anteriormente que tanto pode ser um órgão do Estado, e aí se adequa ao princípio da oficialidade, quanto a um particular também, a vítima. Joia? Nas ações penais privadas. Beleza? E o princípio, por fim, o princípio da oficiosidade, ou seja, a ação penal ela será deflagrada de ofício. Beleza, gente? Essa primeira aula eu vou deixar ela adstrita somente aos princípios da ação penal pública, que é muita informação, e para que a aula não se alongue muito, para que a gente não tenha uma aula muito grande, beleza? O nosso item de retomada da próxima aula será isso aqui, ó. Quais são as condicionantes da ação penal pública condicionada? A ação penal pública incondicionada ela não se submete a nenhum tipo de condição, mas a ação penal pública condicionada se submete. E aí a gente, na próxima aula, nós vamos ver quais são as condicionantes, quais são as condições. E aqui está submetido o MP para o oferecimento da ação penal pública condicionada. Beleza, gente? Então, a gente termina a aula de hoje do tema aqui. E eu reitero também, peço para você me dizer aí se você está gostando da aula, deixa o seu gostei aqui, compartilha, o mais importante, compartilha, deixa eu ajudar você, mas deixa eu ajudar também outras pessoas que você queira, compartilhando esse vídeo. E me deixa saber, me dá o feedback aí, me deixa saber como é que você está gostando do conteúdo que eu estou lhe passando, beleza? E você pode me passar isso, você pode me dar esse feedback tanto através do próprio YouTube, deixa um comentário aí, me dizendo como você está gostando das aulas, mas também você pode me passar isso através do Instagram, @jardel_r_ferreira. Me manda um direct lá com, você já sabe, sugestões, críticas e elogios e tudo que você quiser me contar. Beleza? Por fim, e não menos importante, como eu sempre digo, também deixa sua dúvida, tanto pelo direct quanto pelo YouTube, no comentário. A sua dúvida é muito importante. E sempre leve o lema que eu lhe disse aqui, já no início do vídeo. Nunca leve uma dúvida para a prova. Beleza? Gente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo. E até mais.